Olá, o meu nome é Nathalie Carneiro e hoje nós estamos iniciando uma nova série aqui no canal do Jucom. O nome dessa série é Rotina e para o primeiro vídeo o tema é O que tem roubado o meu tempo? Para começar, eu queria iniciar com uma pergunta. Você tem sentido que talvez você tenha desperdiçado seu tempo, que você poderia estar usando ele melhor para fazer um hobby, para ler um livro, para fazer o devocional, alguma atividade que você sabe que daria para fazer, mas algo tem te paralisado e você não tem conseguido? Se a sua resposta foi sim, ou você ainda não havia pensado nisso, nessa série Rotina nós vamos falar um pouco sobre o que tem nos atrapalhado de ser constantes em algumas das nossas disciplinas espirituais. Nesse vídeo nós vamos entender mais o que Deus tem como padrão por rotina. Com a pandemia, a gente sentiu uma grande mudança em nossa rotina. Todas as nossas atividades passaram a acontecer dentro de casa. Então, a gente teve que adaptar o nosso lazer, adaptar a nossa vida social, adaptar várias coisas que antes realizávamos fora e agora teremos que realizar dentro de casa. Eu não sei você, mas eu sofri um pouco com essa questão de rotina, principalmente em dormir tarde, acordar ainda mais tarde, ou ver que o dia tinha passado e eu nem aproveitei nada. E esses são alguns dos sinais de alguém que não tem nenhuma rotina. Se a gente for ver no dicionário, a palavra rotina significa atividades que acontecem habitualmente, ou seja, são hábitos que você tem repetido constantemente. E talvez, quando a gente se sinta paralisado no nosso dia a dia, é um grande sinal de que estamos sem rotina. Não estamos vivendo uma vida constante em alguns aspectos e alguns hábitos que formam toda uma rotina da vida de uma pessoa. A gente sabe que a pandemia afetou muito o cotidiano das nossas vidas. Várias mudanças, mas a gente precisa se atentar porque Deus quer que a gente tenha uma rotina. E nessa série nós vamos ver como Ele trata desses assuntos com a gente através de uma parábola que Jesus contou lá em João 10. Muitas vezes eu falhei porque eu achava que ter uma rotina era fazer igual aquelas que tem no grupo, sabe? Ou em alguns eventos quando a gente vai participar. 8 horas, toca o sino, ou melhor, o despertador de celular, hora de tomar o café, fazer o devocional. E eu colocava em várias tabelas, imprimia, deixava lá perto de mim, mas a verdade é que eu nunca consultei e não olhava para elas e não conseguia cumprir. Isso porque a gente não consegue ser fiel à nossa própria rotina. Mas quando Deus traz a rotina que devemos seguir, isso sim é um grande diferencial e que vai nos ajudar. Vamos começar então a ler em João 10, o versículo 2. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quando a gente vê esse versículo assim fora do contexto, a gente já pensa, quem é que entra pela porta? Tá, é o pastor das ovelhas. A gente escuta e é super lindo saber que quem entra pela porta é o pastor, né? É o pastor das ovelhas, é aquele que cuida. Mas vamos ler agora o versículo 1. Em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas, ou seja, no curral, pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Aqui a gente tem um grande ponto. Ele fala, em verdade. Tem umas versões que falam, na verdade. É uma ênfase da Bíblia para que a gente possa ver que na verdade, a gente precisa se atentar que aquele que não entra pela porta do curral é o ladrão das ovelhas. A gente tem a imagem que o ladrão é alguém que chega armado, assaltando. É importante a gente ver que ele não nomeia o ladrão sendo quem pula já o curral, mas é aquele que pula o curral é o ladrão. E o aquele pode ser o tempo que eu fiquei nas redes sociais, aquele pode ser o tempo que eu fiquei vendo um vídeo. Qual é o seu aquele? A gente precisa notar e nomear quem é aquele que tem sido ladrão no lugar das ovelhas, ou seja, no nosso lugar, no local em que estamos, e que não tem deixado a gente ter uma rotina.
Se você está anotando, eu quero deixar aqui o ponto principal desse vídeo. Você precisa nomear quem é aquele que não está te deixando ter uma rotina. Mas eu preciso te dizer que você não vai conseguir fazer isso sozinho. Lembra daquele exemplo que eu dei no início do vídeo? Que eu achava que uma rotina era escrever no papel bem bonito o cronograma do dia, o horário que ia começar uma tarefa, terminar, cheio de ação, e que nada disso acontecia. Mas a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, porque muitas vezes a gente começa a criar uma rotina de acordo com aquilo que a gente acha importante para nós. Porém, o nosso coração, ele é sim e muito enganoso. E muitas vezes a gente cria a rotina e fica, amanhã eu tento ler, amanhã eu tento fazer, deixa para amanhã esse trabalho, deixa para amanhã essa tarefa. E a gente nunca consegue ser assertivo em uma rotina correta. Seguir algo, seguir um hábito, como diz o significado da palavra. Então, tem uma esperança. Deus tem um padrão de rotina e agora a gente vai ver aqui como ele tem isso para nós. A gente vai ler agora João 10, do 1 ao 5. Em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é o ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora, todas as ovelhas que lhe pertencem vai adiante delas, e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho. Pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Então aqui a gente consegue observar que a rotina que Deus tem para nós é quando ouvimos a sua voz, quando ouvimos o que temos que fazer. Como um bom pastor, ele nos guia. Certa vez eu ouvi que a ovelha é um animal muito frágil, que ela precisa ser guiada, senão ela cai num abismo. E nós somos comparados a esse animal, nós somos comparados a essa ovelha. Se nós deixarmos ser guiados pelas nossas intenções, pelo que é melhor para nós, pelo que é melhor para mim, ou deixa que eu faço depois, deixa que eu faço amanhã, a gente vai cair naquilo que a gente já viu aqui nesse canal, sobre a vitimização. A gente vai ficar nesse ciclo sem fim. Mas quando a gente ouve a voz que nos chama para fora, que nos diz, ovelha, faça isso, ovelha, faça aquilo, nós temos que obedecer. Deus nos chama pelo nome. E Ele tem uma palavra sim para cada um de nós, ou seja, a sua rotina está nele. Aquilo que você precisa fazer é Ele quem vai dizer. A gente está aqui já encerrando esse vídeo, mas eu preciso também lembrar que uma coisa importante que Ele fala na Bíblia, nesses versículos que a gente leu, é que a ovelha não reconhece vozes estranhas. Então, quando você pensar que você pode programar seu dia, você pode programar sua rotina, ou você ouvir o que você tem que fazer pelo que os outros falarem, não ouça vozes estranhas. Ouça a voz e reconheça a voz do pastor. E, para terminar, nessa nossa série, eu quero te deixar um desafio. Se você ainda não sabe nomear quem são aquele ou aqueles que têm roubado o seu tempo de ter uma rotina, eu quero te convidar e te desafiar a ouvir a Deus, ouvir o que Ele tem para dizer, porque é Ele que vai nomear aquele que tem roubado o seu tempo. Eu achava por muito tempo que quem estava roubando o meu tempo era ficar no celular, ficar nas redes sociais, não olhar para as outras coisas. Mas eu mesma estava roubando meu tempo. Eu mesma roubava meu tempo quando eu dizia que eu podia fazer depois alguma tarefa, ou quando eu dizia que eu não era capaz de fazer alguma coisa. Eu mesma estava ouvindo as minhas intenções, aquilo que eu acreditava. Mas quando a gente passar a ouvir aquilo que Deus tem como um bom pastor, Ele vai nos conduzir para um lugar que a gente vai descobrir no próximo episódio, hein? Então, se você gostou, curte, deixa um comentário aqui nesse vídeo, compartilha para alguém e não se esqueça, nomeie quem são aqueles que têm roubado seu tempo de ter uma rotina.